Olá! Nos vídeos anteriores eu estava contando para vocês 7 passos para ter um bom relacionamento amoroso. E nos vídeos anteriores eu falei a respeito do passo 1, do passo 2 e do passo 3. Nesse vídeo eu vou dar continuidade falando do passo número 4. O passo número 4 é o seguinte: você se deixa influenciar? No seu relacionamento, quem domina? Quem tem o poder? Você, o outro ou vocês dois? Se você respondeu que os dois, ok, está ótimo, porque é isso mesmo. O poder dentro de uma relação tem que ser partilhado. Não tem que ter um submisso ao outro. Os dois têm que estar em equilíbrio. Deve existir o equilíbrio entre o dar e o receber para que o relacionamento amoroso possa fluir sem muitos conflitos. Outra coisa, você tem flexibilidade emocional no seu relacionamento? Isso também é muito importante. Tem pessoas que elas levam para o seu relacionamento uma certa inflexibilidade que vem da sua parte profissional. Às vezes a carreira da pessoa exige que ela seja muito rígida, muito dura, muito enérgica, e ela traz isso para os seus relacionamentos amorosos e acaba com isso prejudicando e gerando conflito no relacionamento. E aí é muito importante nesse momento prestar atenção na forma como é a comunicação do casal. Se o casal tem uma comunicação passiva, assertiva ou agressiva. No casal, quem tem a comunicação agressiva geralmente é aquela pessoa que já chega falando e apontando e fazendo gestos e dizendo e acusando você, o outro, sempre de alguma coisa. A postura passiva, né? A comunicação passiva é aquela comunicação em que o outro se sente por baixo, se sente menor que o parceiro e, portanto, não consegue se colocar na relação, nem na sua forma de falar. Então, ela ou ele, né, acaba aceitando tudo que o parceiro impõe sem maiores discussões. É um verdadeiro engolidor de sapos e acaba muitas vezes somatizando e adoecendo. A outra forma de comunicação é a melhor, é a comunicação assertiva. Na comunicação assertiva, você consegue falar o que você sente, o que você pensa, com presença, não precisa alterar seu tom de voz, mas a pessoa vai entender o que você está falando porque você está estabelecendo um contato com ela visual e falando sinceramente o que você está sentindo. E aí a pessoa vai ter a liberdade de escolha de entender ou não entender, mas pelo menos você teve uma boa comunicação e conseguiu colocar o seu pensamento. Outra pergunta importante nesse quarto passo é saber se você identifica no seu relacionamento a presença de algum dos cavaleiros do Apocalipse que eu falei naquele vídeo anterior. Porque é muito importante, se você mapeou e identificou um ou dois, a presença de algum desses cavaleiros, você começar a pensar o que você pode fazer já de imediato para tentar eliminar esse cavaleiro da relação de vocês. E aí, passo número 5, ele diz: resolva os problemas que podem ser resolvidos. Reduza os desgastes desnecessários. Como? Você provavelmente já identificou o tipo de conflito que ocorre no dia a dia do casal. E aí, o que é importante? É importante, além de identificar o conflito, ver a sua forma de comunicar, a sua forma de colocar a questão para chegar numa solução e não para alimentar mais confusão, mais bate-boca, mais briga. Então, muitas vezes, uma pessoa do casal precisa ceder, precisa ter uma flexibilidade emocional para poder conversar, os ânimos acalmarem. E aí vem a seguinte pergunta: você consegue se desculpar? Você consegue aceitar desculpas? Porque tem pessoas que quando um do casal comete alguma coisa errada, aí fica de emburrado, fica de mal. Então, assim, essas questões do dia a dia que geram muitos conflitos, elas acabam permitindo que alguns cavaleiros do Apocalipse entrem e não consiga mais sair. Então, as paredes da casa do relacionamento saudável ficam extremamente prejudicadas porque o casal não consegue ter uma boa comunicação, não há uma interconexão.
há sempre muita atenção no jeito de falar, no jeito de se comportar o tempo inteiro. E o passo número 6 diz: saia da trincheira, ou seja, encontre o sonho dentro do conflito. Como? Você primeiro para pensar, qual é o maior conflito desse relacionamento? E aí é muito bom se questionar, por que é tão importante para você lutar por isso? E o que significa realmente para você conquistar determinada situação? E também a mesma pergunta para o outro. Por que a pessoa sempre está brigando pela mesma coisa? O que significa para essa pessoa esse problema? Então, quando você começa a sentar, ter uma comunicação assertiva, conversar, respeitar as diferenças do outro, o relacionamento começa a entrar numa fase de alinhamento. Porque o casal, ele pode ter sonhos diferentes, ele pode ter objetivos, mas tem que ter alguma coisa em comum. E a primeira coisa é uma boa sintonia, uma boa comunicação para que o casal não se distancie. E o passo número 7 é que vocês precisam compartilhar um significado. O sistema de significado, que seria o telhado do relacionamento saudável, é muito importante. É para onde o casal está olhando, qual o objetivo em comum para trilharem uma vida juntos. Então, é importante criar um caminho para o futuro, é importante ter rituais de conexão, de vez em quando, comemorar um aniversário de casamento, ou de namoro, ou de noivado, sair para comemorar dia do namorado, enfim, são pequenos rituais que fazem com que a relação seja nutrida, seja alimentada por carinho, pelo respeito e ter um projeto de vida juntos. Porque assim, o relacionamento saudável é aquele em que o casal, cada um tem os seus sonhos e seus objetivos, mas que eles tenham também algum sonho, algum objetivo em comum. Porque senão fica difícil conciliar. Então, assim, nem que seja um planejamento de uma viagem de férias, alguma coisa, se o casal tem carreiras diferentes, então, óbvio que a extensão profissional de um vai ser diferente da do outro, mas pelo menos planejar umas férias, planejar alguma coisa em conjunto é importante para alimentar, para dar aquele sentido no relacionamento. E aí ajudar com que o casal possa cada vez mais estar unido e buscando sempre estarem juntos. Então, para fechar esse círculo de vídeos que eu estou falando sobre a questão de relacionamento amoroso, eu queria relembrar o seguinte: para você ter um bom relacionamento, existem 3 pilares que são muito importantes. O primeiro pilar é que haja entre o casal uma boa comunicação, uma boa sintonia, uma boa empatia pelo outro. É bom que tenha uma boa comunicação assertiva. Também é muito importante que o casal, o segundo pilar é que exista atração, que exista uma química, que exista sim um desejo pelo outro. Porque se não existir esse segundo pilar, o relacionamento vai virar amizade. E o terceiro pilar é você ter um objetivo, um sonho em comum, porque senão cada um vai olhar para a sua própria vida e não vai ter nada que os una. Então é importante fazer algum planejamento junto, pensar em alguma coisa juntos para poder ser um casal saudável e não simbiótico. É muito diferente. Casais simbióticos são casais em que um olha para o outro e não consegue olhar para a própria vida isoladamente. Só tem olhos para dentro da relação e não consegue ter amigos, não consegue sair, não consegue fazer as coisas fora da relação. É tudo junto e misturado. Isso também não é saudável. O ideal é que cada um do casal possa ter seus sonhos, seus objetivos, sua vida, mas que tenha projetos em comum também, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre questão de relacionamento familiar, que também é muito importante e aparece muito na clínica. Espero vocês!